Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, a família Caminheiros e todos aqueles que estão chegando pela primeira vez. Continuamos o nosso trabalho online, essa bendita ferramenta que permite com que fiquemos unidos. Eu sou a Cida e faço parte da SECA, que é a Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, situada na Rua Arnaldo Manicaro, número 1370, aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo. Essa palestra se destina a pessoas de todas as crenças, de todas as religiões, mesmo aquelas que não são religiosas, mesmo para aquelas que não acreditam em Deus. Isso não tem importância, porque Deus acredita em você. Aqui vocês vão encontrar uma palavra de paz, uma palavra de conciliação no meio desse momento conturbado pelo qual estamos passando. Então sejam todos bem-vindos para ouvir a palavra amorosa de Jesus e seu Evangelho. Antes de começarmos a leitura, vamos para a nossa prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Então agora, queridos irmãos, vamos nos desligando das nossas preocupações terrenas, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, que conhece todas as nossas necessidades. Que o Senhor possa permitir que os vossos mensageiros visitem aos nossos lares, levando a paz, a harmonia, a fé, a esperança, a cura para os doentes, acalmando todas as nossas dores, dores do corpo e da alma, e que possamos, reunidos pelo vosso amor, transformar a nossa existência, que a nossa jornada terrena seja acompanhada por Ti, Senhor, pelo nosso anjo da guarda, que possamos ouvir os sábios conselhos dele e de toda a espiritualidade elevada que nos acompanha, que tenhamos consciência que o nosso pensamento é força e energia e que a nossa vida é nossa responsabilidade. Depende de nós a nossa felicidade. Senhor, dai-nos agora a permissão para iniciar a leitura do vosso Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos
todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. É o capítulo número 27. Pedi e obtereis. Se tem alguém que tem o Evangelho segundo o Espiritismo e quiser acompanhar, hoje nós vamos dos itens 1 a 4. Nós vamos começar com condições da prece. Vamos lá. Número 1. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai no vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Há uma música do Gilberto Gil que diz assim: quando eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. As condições da prece variam dependendo do momento do nosso dia. Não é preciso que fiquemos em nenhuma posição. Podemos rezar de pé, sentado, ajoelhado, deitado. As pessoas que estão acamadas, doentes, só podem se dirigir a Deus deitadas. Isso não tem a menor importância, a posição do corpo. Também não faz a menor diferença a cor da roupa, roupa branca, roupa preta, azul, amarela. Isso não faz diferença nenhuma para Deus. O que importa é nós usarmos a sinceridade. Então temos que nos despir da nossa vaidade, das nossas máscaras, maquiagens e sermos sinceros com Deus. Quando rezamos publicamente, não há nenhuma necessidade de grandes cenários. As casas espíritas são extremamente despojadas, simples. Quando muito vai ter lá um vasinho de flores ou um quadro com a imagem de Jesus. Porque Jesus é simples, a espiritualidade elevada é simples, então não precisamos de grandes produções. O que importa é a nossa sinceridade. O que importa é ter intimidade com Deus. É isso que vai fazer uma grande diferença
na nossa vida. Não precisamos de nenhum recurso extra, não precisamos do exibicionismo. A solidão é muito boa. Quando temos essa possibilidade de ficarmos a sós, como diz a música do Gilberto Gil, é muito bom porque é um encontro primeiro consigo mesmo e depois um encontro sincero com Deus, nosso Pai e nosso Criador. Nós somos bombardeados por muitas informações nas 24 horas do dia e é muito bom esse momento de estarmos a sós com Deus, um momento de quietude. Precisamos muito cultivar o silêncio, essa quietude que faz com que essa conexão com Deus seja mais eficaz. Assim podemos receber os conselhos divinos, os conselhos do nosso anjo da guarda, através do pensamento, através da intuição, podemos perceber com mais facilidade. A oração deve ser costumeira em nossa vida. Não devemos fazer como os gentios nos traz aqui, né? Que são os pagãos, são aqueles povos que eles acreditavam não só em um Deus, mas em vários deuses. Isso era muito comum na antiguidade. O povo de Jesus, os hebreus, era um dos poucos povos que já acreditava em um único Deus, eram monoteístas. Então, a oração, fazendo parte da nossa vida, diariamente, costumeiramente, ela tem o poder de transformar o ambiente ao nosso redor. Deus conhece todas as nossas necessidades, mas isso não impede que possamos pedir a Deus. Na oração nós podemos pedir, podemos agradecer e podemos louvar. Como os salmos da Bíblia, né? Os salmos são, em grande parte, são louvores a Deus. Quando nós glorificamos a Deus com o espírito imensamente gratos pelo dom da vida. Então, pedimos a Deus tudo que nós acharmos necessário. Não é proibido pedir, mas antes de reencarnarmos, é bom nós lembrarmos que fizemos uma programação. Os espíritos encarregados dessa programação nos ajudaram a escolher aquelas provas pelas quais vamos ter que passar. Nas palestras anteriores, nós vimos que detemos o poder do livre-arbítrio em nossas vidas, ou seja, nós temos a liberdade de escolher. E antes de reencarnar, já usamos dessa liberdade e escolhemos as provas que vão nos aprimorar ainda mais, que vão nos ajudar a evoluir ainda mais como espíritos imortais que somos.
sempre tendo em vista diante de nós que somos espíritos imortais. A partir do momento que Deus nos criou, somos espíritos imortais. Abraçamos diversas provas, mas dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, como encarnados, dependendo das nossas condutas, até mesmo essas provas não significam de forma alguma que estamos com o destino determinado. Não, porque mesmo essas provas, dependendo da nossa conduta, poderão ser atenuadas. Então, elas também vão poder sofrer modificações. Tudo depende do nosso proceder, como nos conduzimos pela vida. Vamos para o item 2. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículos de 25 a 26. Então, quando eu for falar com Deus, quando nós vamos conversar com Deus, não necessariamente uma prece decorada, porque dependendo do nosso estado de espírito, quando nós estamos assim muito agitados, muito nervosos, nós nem conseguimos rezar, por exemplo, o Pai Nosso. Então, quando nós formos conversar com Deus, se nós estivermos com muita raiva de alguém, vamos supor que acabamos de ter uma discussão, uma desavença com alguém. Então, vamos pedir a Deus que nos perdoe e que perdoe também aquela pessoa. Não importa quem tem razão, Deus sabe. O que importa é reconquistarmos o nosso equilíbrio, porque a prece, gente, a prece, ela é o nosso refúgio, assim nos diz o Espírito de Emmanuel. A prece é remédio. Então, toda vez que nós estivermos passando por uma grande perturbação, uma grande aflição, vamos orar e pedir a Deus que nos acalme. Basta uma frase, basta dizer: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me acalme. Vamos respirar fundo e pedir a Deus que nos ajude e vamos rezar pelo nosso ofensor, pelo nosso algoz, por aquela pessoa que nos causou tamanho desequilíbrio, para que não fiquemos com nenhuma raiva guardada em nosso coração. A raiva, quando ela é alimentada, ela vira ódio, ela vira vingança. Então, vamos, através da prece, rezar por nós, para que não guardemos mágoa,
para que nos acalmemos e vamos rezar por aquela pessoa. E nada de ficar remoendo a situação, a discussão 500 vezes por dia, porque nós temos esse hábito. Toda vez que a pessoa vir na sua mente, você corta, né? Passa ali a tesoura e faça uma prece por ela e por você, até que com perseverança e oração vai chegar o dia que você vai pensar na pessoa e você não vai mais sentir raiva, não vai mais ter mágoa nenhuma, porque nós esquecemos que a providência divina nos socorre. O que é a providência divina? É a justiça de Deus agindo sobre todas as coisas no mundo. Então, entreguemos essa pessoa que nos magoou, que nos ofendeu, nas mãos de Deus. E vamos seguir o nosso caminho em paz. Porque a pessoa que fica remoendo, que fica relembrando, ela fica com a vida estagnada. Essa mágoa, essa raiva não permite que a nossa vida siga adiante. Ou seja, nós ficamos presos ao passado. Então, coloque essa pessoa nas mãos de Deus e perdoe. Perdoar não significa que você vai ter que convidar o seu desafeto para vir até sua casa tomar um cafezinho com um bolo. Nada disso. Perdoar é pensar na pessoa, fazer uma prece para que ela seja muito feliz, siga o caminho dela, sem sentir mais nenhuma raiva, nenhuma mágoa. Isso é perdoar, gente. É o nosso desafio, porque nós estamos vivendo um momento muito turbulento. Todos os dias, em todos os momentos, nós estamos vendo muito desequilíbrio, muita revolta, né? E vamos entrando sem querer, até por causa das redes sociais, aquela agressividade, animosidade gratuita. Nós, quando nos damos por nós, estamos lá no meio do furacão e já estamos contaminados por toda aquela energia negativa. Agora vamos para o item número 3. E propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo como se fossem justos, ou seja, eram presunçosos e desprezavam os outros, né? Se julgavam superiores. Subiram 2 homens ao templo para fazer oração. Um era o fariseu e o outro publicano. Nós vimos que os fariseus eram pertencentes a uma seita, eram hipócritas e a intenção deles era dominar o povo. Os publicanos eram cobradores de impostos, muito mal vistos, porque esses impostos iam para o Império Romano, que era o estrangeiro invasor da terra de Jesus. Então os publicanos eram muito mal vistos pela sociedade da época e considerados traidores da pátria.
Então eles foram orar e o fariseu, ele dizia assim: graça te dou, meu Deus, porque eu não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Quer dizer, ele já está julgando, minha gente. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava sequer pronunciar nenhuma palavra, ele só olhava, levantava os olhos para os céus e só dizia: Deus, sê propício a mim, pecador. Então digo-vos que esse voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 8, versículos de 9 a 14. Então, vejam que a humildade e a sinceridade para com Deus é tudo. E a pessoa que costumeiramente tem essa intimidade com Deus, que está sempre orando em todos os momentos do dia, nas 24 horas do dia, ela atrai para si a proteção divina. Ela, como nos traz Allan Kardec na Revista Espírita de maio de 1867, lá no século XIX, ela forma ao seu redor um padrão vibratório. Esse padrão vibratório, ele, quando estamos em prece, quando temos essa intimidade com Deus, ele atrai a proteção não só do nosso anjo da guarda, mas também da espiritualidade mais elevada, dos nossos amigos espirituais benfeitores, e vão formando ao nosso redor uma energia, porque o pensamento é energia, o pensamento é força. Quando nós oramos, a nossa vontade tem grande força, o nosso desejo tem poder, e assim acontece uma ação magnética que vai fazer com que os espíritos encarregados de levarem a nossa oração até Deus vão vir até nós. Essa mensagem, sendo levada até Deus, ela pode ser, essa prece, ela pode ser atendida ou não. Nem sempre o que nós pedimos vai ser bom para nós. Nesse momento, parece que é o melhor o que pedimos, mas lá para frente, no futuro, só Deus o sabe. Então, mais para frente, os nossos irmãos do Caminheiros vão falar da eficácia da prece. Então, não vamos desanimar quando a nossa prece não é atendida. O que importa é termos ao nosso redor um padrão vibratório que seja do bem, que possa atrair pessoas boas, tanto encarnadas como desencarnadas. E esses anjos do bem vão nos trazendo um maior entendimento, vão nos acalmando,
nos reequilibrando e fazendo com que todo o nosso nervosismo, toda a nossa agitação se acabe e nós recuperamos novamente a nossa paz. Em todos os momentos do dia podemos orar. Se não temos condições de ficar a sós, podemos orar no nosso ambiente de trabalho, numa fila de supermercado, numa fila de banco. Sempre é um momento de orar. A ordem religiosa de São Bento, o lema deles é ora e labora, ou seja, reza, ora e trabalha, porque a prece sozinha também não vai poder fazer milagres, né? No Espiritismo nós sabemos que os milagres não existem, eles têm causas naturais e podem ser promovidos junto da prece e da nossa ação. Então, ora e labora, reza e trabalha. Nas 24 horas do dia, é fundamental que priorizemos tempo para Deus, para que a nossa vida melhore, para que tenhamos serenidade mesmo no meio da tempestade. Como nos traz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 8, que Jesus está em uma barca e no mar com os seus discípulos, e aí vem a tempestade. Os discípulos ficam apavorados, né, por causa da tempestade violenta. E eles, com medo, eles acordam Jesus e falam: Senhor, salva-nos, estamos perdidos. E Jesus responde assim: por que estáis com medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou, deu uma ordem, e os ventos e o mar se acalmaram. Ficou uma grande calma. Aqueles homens ficaram pasmados e diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Então precisamos confiar em Deus, precisamos confiar. O que é confiar? É termos fé. E para encerrarmos, vamos à leitura do item número 4. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, não vos coloquei em evidência, e, se possível, orai em secreto. Não precisamos fingir e nem ficar escolhendo palavras difíceis, palavras bonitas, para que sejamos atendidos. O que importa, como já vimos, é a sinceridade que vem do nosso coração. A prece, gente, pode ser uma simples frase. Antes de orar, devemos acalmar nosso coração e perdoar quem nos ofendeu, para que a prece possa ser agradável a Deus.
e vamos tirar do coração todo sentimento que seja contrário à caridade. Vamos orar como publicano, com humildade e não com orgulho como fariseu. Vamos examinar os nossos defeitos e não as nossas qualidades. Não vamos nos comparar com os outros. Vamos procurar o que há de mal em nós, para que possamos nos corrigir. Então, que assim seja. Eu desejo a vocês um grande abraço, que Deus os abençoe, muita paz e um beijo no coração. Muito obrigada.